Mas eu tenho um em especial, que é o mais recente, né? Em 2021, acredito que muitos dos que estão participando e assistindo já sabem, né, que eu passei por uma experiência no Covid, né? Em 2021 era uma época que o pessoal da saúde estava com medo, né? A gente tinha nos hospitais e nos casos a história de entubou, morreu, né? Sim. E eu, bem nessa época, fui acometido dessa doença e que me levou, né, a ser internado e também entubado, né? Uma época onde tudo era muito incerto. As pessoas elas falavam, o obeso que tem hipertensão, que tem diabetes, é mais propício, é o mais propício, né? Aí o que eu fazia? Obeso, hipertensão, diabetes. Falei, caramba, eu sou o cara, né? Nossa. Inclusive, quando eu fui no doutor, eu e a minha esposa, porque a gente pegou em família, né? Primeiro foi a minha esposa, depois foi eu e nosso filho. Mas quando a gente chegou no doutor, o doutor já olhou e falou assim, não, vocês dois aí tranquilo, o problema é aquele cara ali, ó. Nossa. E mostrou pra mim, né? Eu falei assim, caramba, é isso mesmo, né? Aí a gente já entrou meio que preocupado, porque um pouquinho antes disso acontecer comigo, lá no meu grupo de oração, um irmão muito querido do grupo, que também era coordenador, o Silvio, ele não teve a mesma oportunidade que a minha. Mas a gente viu as coisas que aconteceu com o Silvio com muita atenção, porque o Silvio é uma pessoa que ele relutou a começar o tratamento, né? Ele começou o tratamento em casa, tudo muito escondido e deixou para muito quando não dava mais para ir. E eu tive uma oportunidade do médico que estava lá no plantão lá, o médico chegou em mim e falou assim, senhor Adriano, pela tua situação, o ideal mesmo, o bom, o que daria mais resultado seria a gente entubar o senhor. Nossa. Porque eu necessitava ter calma, mas eu não estava tendo, eu estava desesperado, porque eu não conseguia respirar. Né? Por mais que eu puxava o ar, entrava o ar, mas ele não fazia efeito nenhum. Né? Eu já estava com os pulmões comprometidos, né? Com 90% comprometido, então muito pouco de eficiência pulmonar. E ele falou para mim assim, ó, o ideal, o que vai dar mais eficácia seria entubar. Eu falei assim, então pode entubar. Aí veio com um monte de papel, eu assinei papel pra caramba, acho que eu assinei uns 12 papel lá que os hospitais colocam. É legal a gente saber desse processo, porque as pessoas não sabem como que é, às vezes para entubar é um risco de vida muito grande que a gente tem ali, né? Sim. E aí vem essas assinaturas. Nossa, as burocracias, né? Que o hospital, infelizmente, tem que se proteger, né? De proteger de processo, de coisas posteriores, né? E aí eu assinei todos os documentos, né? Mas não falei para minha esposa, porque dentro de mim eu já sabia que se ela ficasse sabendo, ela ia fazer de tudo para não entubar. Não deixar. Né? E o médico ele foi assim muito, muito coerente falando comigo e explicando. Ele me deu todos os nortes, falou assim, ó, é o melhor porque você não vai aguentar sem. Né? Aí, essa é a parte física da história, né? Do meu ser que se entregou, foi para a intubação. Aí fala assim, e aí, como que Mas foi? você tá ali, por exemplo, você estava nesse momento e por você não estar puxando o ar, você puxava o ar e não vinha, o ar entrava, também eu sentia passar pela boca, só que no pulmão não Parece que não surtia efeito. Ele parecia que ele desaparecia na garganta. Ele entrava pela boca e na garganta sumia. E aí fica essa situação desesperadora de tentar alguma coisa para resolver logo. E o que eles tinham para tentar é colocar em máscara, né? E eles colocavam uma máscara toda fechada em mim, CPAP, acho que é BIPAP, uma coisa assim, eu não lembro os termos. Mas uma toda fechada que empurrava o ar para dentro e puxava. Empurrava ele e fazia puxava. O papel de você... Fazia o papel da respiração. Era quase fosse uma mecânica, mas externa, né? Sem enfiar o tubo. Só que eu me desesperei.
Eu não sei se eu tenho um pouco de claustrofobia. Aquele negócio fechado. Eu comecei a ficar agitado. Mas... E como eu não estava sentindo o ar, eu queria arrancar a máscara para respirar. E eu dei trabalho. Depois eu conversando com as enfermeiras lá, eu quebrei maca. Eu arranquei minhas mãos amarradas, eu arranquei as barras das macas. Eu dei trabalho. Eu fui um rebelde, um paciente rebelde. Mas imagina, cara. E por tudo desespero. isso, a intubação seria melhor, né? Porque a partir do momento que eu assinei os papel, tudo, aí já colocaram um negócio lá no soro e eu... Ficou sedado. Apaguei. Então, aí a pessoa fala assim, nossa, você sofreu muito lá no tempo que você ficou entubado. Eu falo, não, eu não vi nada. Eu não vi nada. O que aconteceu com o meu corpo que estava lá, comigo que estava lá na maca, como que eles lidaram, eu não vi nada, eu não sei. Tinha um protocolo lá de pronar, né? E virava de costa e virava de barriga, não podia ficar deitado na mesma posição. Não participei de nada disso, eu não vi nada disso. E a gente tinha, assim, muito da necessidade, eu quero aproveitar essa oportunidade nesse podcast para falar e agradecer as pessoas que intercederam por mim. Legal. Porque na situação que eu estava, ali, apagado, eu não tinha como eu orar por mim, eu pedir por mim a Deus ali do jeito que estava. E foi necessário, e foi o que me ajudou e me deu sustentação espiritual, a intercessão das pessoas. E eu sei que através da minha esposa, que fez um clamor e pediu nas redes sociais, muitas pessoas, da sua esposa, cara. Muitas pessoas ao redor do mundo, pessoas de outro país, pessoas de outros estados se manifestando, mandando mensagem. Nossa, caixa de entrada, você pensa assim, caixa de entrada com 17 mil mensagens, é muita coisa. E essas pessoas que oraram, e eu também quero destacar que não só cristãos, muita pessoa orou, teve intenção, pediu pela minha vida, porque eu conheço todo tipo de gente. Eu não tenho discriminação, eu tenho respeito, eu tenho as minhas convicções para mim, do que é certo para mim, mas eu não discuto o que a outra pessoa acha que é certo ou não. Se ela perguntar, eu falo, né? Aí eu entro e ajudo a pessoa. Mas se a pessoa está convicta, e eu não entro no assunto. Mas todas essas pessoas foram o que me alimentaram lá no momento que eu estava lá e que fez com que tudo ocorresse bem. Tem alguns milagres nesse meu testemunho. Eu quero primeiro destacar os milagres físicos, porque eu tive um comprometimento no pulmão e eu tive metade do pulmão fibrosado. Fibrosado já é um processo que já vai para a necrose e que não tem mais retorno. Não é só tampado, já tinha fibrosado e enrijecido metade, né? Um dos pulmões já tinha enrijecido. E esse milagre, eu tenho as tomografias, cara. Eu tenho, assim, com distância de 6 dias, um pulmão fibrosado que voltou a ter vida. E esse foi um milagre físico, né? Eu falo, Deus colocou a mão no meu pulmão e trouxe de fibrose para normalidade. Então, o que na ciência, né, seria impossível, porque o normal seria da fibrose para necrose. Nossa. Deus trouxe de volta, e num período curtinho de tempo, né? Tem também os milagres espirituais também, porque... E eu não tenho como deixar de falar isso aqui, nesse meu testemunho, porque tem a ver com a nossa fé, né? Com o que a gente vive e experimenta de Deus em nossa vida. Eu sei que cada um de vocês que estão aí assistindo o Luzcast tem a sua história, e eu sei que histórias de milagres não faltam, porque nosso Deus é um Deus ativo, Tiago, é um Deus que é vivo, né? Hoje, né? Não é aquele Deus só da Bíblia, das histórias passadas, a história continua, né? E Ele tem feito milagres, Ele tem caminhado no meio de nós, Ele tem nos assistido. E eu lá, nesse momento lá, eu fui levado para um lugar, e eu até acredito que foi uma experiência de morte, porque eu fui levado para um lugar muito escuro, onde eu fui apresentado para os meus pecados. E eu queria falar um pouquinho sobre isso dos pecados, porque hoje em dia as pessoas não estão levando em consideração mais pecado. Existe uma onda
de tudo pode, isso não é normal, não tem mais o que fazer. Mas lá onde eu estava, eu fui acusado de pecados até da minha infância, inclusive pecados que eu já tinha confessado em confessionário, com padres, foi tudo lançado para mim de novo. Caramba. Me acusando. Eu tinha um acusador me acusando, como fosse um promotor, jogando todos os meus erros, todos. E principalmente, o que chama mais atenção, e que me chamou mais atenção, o valor que foi dado aos pecados sexuais. Tinha um valor muito maior no mundo espiritual, e era por onde eu era mais atacado e acusado do que outros tipos de pecado. E a gente, às vezes, a gente está vendo a sociedade muito sexualizada e direcionado para isso. Sim. Eu acho que faz parte daquele processo de perder as almas que a gente conhece, de que o mundo se esforça para que as almas se corrompam e se percam, né? Que é ofertado. Que é ofertado. E a gente vê desde das crianças nas escolas já sendo apresentado a sexualidade, né? Eu não vou nem falar do cavalo taradão. Isso aí é outra conversa. Eu nem conheço dele, depois você comenta pra gente, pra galera ficar atenta aí, que o pessoal está sendo manipulado, as crianças, nossas famílias estão sendo destroçadas pelo mundo na sexualidade, que é a porta de entrada, e a minha experiência diz que é a parte que mais corrompe a alma e tira ela de Deus. E lá eu fui acusado, até de coisas que eu não lembrava mais, de coisas que passaram na minha vida. E aí fala assim, até de pecados de criança, eu falo assim, até pecados de idade de 3 anos foi mostrado. Que para mim não pareceu pecado, mas foi me colocado como pecado. Mas eu só tive acusação. As pessoas me perguntavam, você viu Jesus, você viu Nossa Senhora, você viu os anjos? Eu falo assim, eu não vi nada, eu só vi a parte negativa, é só acusação. E vários momentos nessa minha experiência espiritual, eu me senti assim, eu já tô no inferno, porque eu não tô vendo ninguém para me salvar. A gente lembra do Alto da Compadecida, né, que vem o Jesus, Nossa Senhora, né, e vem ali lutar, e eu falando, cadê esse povo da defesa, né? Só tá o promotor aqui me acusando. Eu falei assim, eu tô precisando ver o juiz, né? E o advogado de defesa, e não tinha, era só acusação. Houve um momento nessa minha experiência em que essas acusações pararam e começou a me ofertar seduções, me colocar em situações e tem um outro ponto que eu queria destacar aqui, bandas de rock satânicas que eu escutava e gostava muito na minha juventude, que eu participava de shows, e começou a me ofertar e mostrar eu nessa situação, você vai viver assim, tipo como me seduzindo para mim negar Deus, e a intenção era que eu negasse a Deus nesse momento, e foi um momento onde eu consegui um pouco de força e eu consegui romper o silêncio, porque minha boca estava como se fosse amarrada, presa, costurada, eu não conseguia pronunciar nada. Só escutava, era só acusação e só, você vai. E abria um buraco assim, mostrava que eu ia ser jogado no buraco, e aí eu falava para mim mesmo, porque eu não conseguia externar, mesmo no mundo espiritual eu não conseguia externar. Foi onde eu consegui juntar força e gritar, Pai, em nome de Jesus, me tira daqui. Mas eu falei com autoridade mesmo, e a voz saiu muito, muito, muito craquelada, distorcida, porque eu estava num ambiente onde eu não tinha voz. Nesse momento, Tiago, aconteceu uma coisa que é de arrepiar demais. Milhares de vozes rindo de mim. Caçoando. Milhares. A leitura que eu tenho que eram demônios rindo de mim e falando, Alá está chamando o paizinho. Aqui não tem mais perdão. Aqui não tem mais oportunidade.
e riam. Tipo, como se você não tivesse noção Tipo do que assim, você estava, de onde você estava. Tava chamando Deus, mas não era mais não era mais possível, que eu já estava morto, né? Não tinha mais chance de Deus me ajudar, né? E isso tomou meu coração de um jeito que eu fiquei assim apavorado lá, mas só que eu não externei. Dentro de mim eu falei assim: Pai, se é isso que tu tens para mim, se eu esperei a minha vida, confiei em ti, e o Senhor acha que eu não mereço mesmo, eu aceito a tua vontade em minha vida. Isso dentro da minha cabeça, pensando. Tiago, aí eu tive uma força muito grande lá no momento. Eu comecei a lembrar da minha vida, da minha esposa, do meu filho, das coisas que eu tinha aqui, até do grupo de oração. Eu estava lembrando de eu participando do grupo de oração, e aí eu juntei toda a força que eu tinha lá no momento, e eu, de novo: Pai, em nome de Jesus, deixa eu voltar para abraçar minha esposa e meu filho. Isso foi uma súplica assim desesperada lá no momento. E nesse momento aconteceu um fato muito, muito legal, que foi o que eu falo... Você falando agora, só um adendo, eu lembrei daquela passagem de Lázaro, né? Lázaro não teve a segunda oportunidade. Não teve. É aí onde eu falo que aconteceu um milagre espiritual. Porque mesmo eu sendo tão atacado ali e já sentindo que não tinha mais volta, veio o socorro. E o socorro veio de um jeito tão especial para mim, porque quando a gente estava se contaminando, nem sabia que estava doente, tudo, a gente estava fazendo a quaresma de São Miguel. E São Miguel, para nós católicos, é a força, né? É a força de combate, né? E o pessoal lá fora estava orando, estava pedindo, a minha esposa estava pedindo, os servos do grupo de oração estavam pedindo, eles estavam fazendo campanha e pedindo para São Miguel, fazendo oração, pedindo para que ele batalhasse, né? Enquanto isso acontecia, no mundo físico, o pessoal do movimento da RCC foi lá fazer oração na porta do hospital. Né? Teve um momento que a porta abriu sozinha, e é uma porta pesada que não é fácil de abrir, ela abriu, os servos viram abrindo, né? Neste momento, o que estava acontecendo comigo? O tubo dentro da minha garganta dobrou, dentro da garganta, não é... foi tirado e colocado dobrado, não. Lá dentro, que ele estava certinho, dobrou. E eu fiquei com o tubo dobrado dentro da garganta, e nenhum dos enfermeiros que estavam lá perceberam isso, mas tinha uma médica que era de Turiúba, que era plantonista, que nem era ainda o horário dela, ela estava só passando por lá, e ela percebeu que na máquina estava tendo a respiração. Mas ela falou assim: olha ali o peito do senhor Adriano ali, não está fazendo um movimento subindo e descendo. Ela viu, ela estava passando e ela viu da porta. Nossa. Eu falo assim: Deus age da maneira dele, né? A gente não entende. Ele coloca as pessoas onde que elas têm que estar. Porque como que a gente vê Deus? Grandioso e fazendo aquele negócio gigante, mas ele usa os detalhes, né? Sim. E essa mulher viu, e aí correram para destubar e entubar de novo. Né? Foi nesse momento que a porta abriu, o pessoal estava orando lá na porta do hospital, que aconteceu isso. Eu falo assim, é um ódio, né? Eu tinha que morrer. Não era natural eu sobreviver, eu tinha que morrer. Ali. Existia um esforço muito grande, sobrenatural, para minha morte. Depois que a gente fica sabendo de todas essas coisas, né? Esse negócio do tubo mesmo, a gente ficou sabendo depois. E aí a gente alinhou com os momentos, né? Mas lá no espiritual, nesse momento, o que estava acontecendo? Eu pedi para Deus deixar voltar, abraçar minha esposa, meu filho, e eu estava me sentindo muito só. É uma solidão que não tem explicação aqui no mundo físico. É uma solidão de alma. Eu me sentia um nada que estava indo para um buraco, e não era um buraco que acabava ali. Era um buraco que ia ser coisa ruim. E foi quando veio uma voz, e eu estava assim, vou falar de frente para você entender e para sua audiência entender também. Aqui, do meu lado esquerdo, veio uma voz muito forte e falou assim, Miguel está descendo para a batalha. Caramba. Essa frase é a frase que eu até me emociono, porque é uma frase que para mim perpetuou a minha experiência de fé.
Por que Miguel? Porque todo mundo estava orando, pedindo para que o arcanjo Miguel viesse em defesa. Então Deus olhou aquela fé das pessoas que estavam intercedendo e mandou Miguel. Sim. Cara, a hora que falou Miguel está descendo para a batalha, veio uma luz tão forte, mas tão forte, que eu falo assim, que é uma luz até equivalente ao sol ou superior. Uma luz quente e que você sentia o contato da luz. É uma luz densa, que tinha corpo, que tinha contato. E essa luz veio do lado esquerdo aqui, ó, e eu consegui ver as carinhas dos demônios sendo queimados por essa luz. Era uma coisa assim, todos aqueles demônios que estavam rindo, sendo dizimados, assim, queimados. E essa luz veio assim, tomou todo o ambiente, e a voz do acusador sumiu, e eu acordei no quarto. Caramba, naquele momento você retornou, despertou ali. Eu acordei no quarto, eu abri o olho no quarto. A luz que veio, o Miguel que veio para a batalha, veio, e dali o milagre já aconteceu. Eu já fui tirado dali, conforme eu tinha pedido para Deus, e Ele concedido a oportunidade de vir. E daquele momento ali você acordou e a sua vida, a sua saúde começou a revigorar. Revigorar em tudo. Tudo foi muito rápido. Sim. Eu fui recuperando a saúde, recuperando os movimentos. Eu acordei de uma maneira quase vegetativa, né? Eu estava muito sem músculo. Pelo tanto de dias que eu fiquei lá internado, entubado, eu perdi muito músculo. Eu tava os ossos aparecendo. Inclusive, a minha esposa encontrou um osso aqui na minha nuca aqui, e falou assim, ó, aqui que quebrou o osso aqui, o que está acontecendo que esse osso está aparecendo? Aí o médico falou assim, não tem mais o músculo que estava por cima, tampando o osso, né? Porque o osso ele fica oculto no meio dos músculos. Aí perdeu os músculos, o osso apareceu, né? Aqui atrás, bem no pescoço. Eu falo assim, eu tive que aprender tudo de novo. Aprender a fazer xixi, aprender fazer cocô, aprender a andar, aprender a respirar, porque eu não conseguia dormir, porque a todo momento o pavor de não respirar não me deixava dormir, né? Mas voltando lá um pouquinho, quando eu voltei, o que o pessoal que estava aqui fora estava fazendo naquele momento lá com São Miguel Arcanjo, pedindo para que ele intervisse, e ele interveio. Muitas coisas aconteceram de sobrenaturais envolvendo o pessoal que estava ali comigo ali. Eles começaram a sentir essa vida que estava dentro de mim, pelos resultados e pelo jeito que estava. Eu ouvia os enfermeiros, né? Eles me chamavam de o milagre, né? E o milagre, como que tá, né? Porque realmente foi milagre no mundo espiritual e no mundo físico, né? Eu tive milagres grandiosos nessa minha experiência, nesse meu testemunho, porque só Deus, pela misericórdia. Mas a explicação é Deus. Eu tive a experiência do Deus que cura, do Deus que salva, do Deus misericordioso, que olhou para mim e falou assim, não, Você ainda tem mais para fazer no mundo ainda. Esse sentimento, né? Eu até falei para minha esposa que me foi confiado uma tarefa lá de 100 famílias para Jesus. Isso ficou muito gravado na minha mente, a ideia de 100 famílias para Jesus. E eu até hoje eu estou pedindo para Deus me direcionar para que eu entenda isso, como que é 100 famílias, são as famílias que vai no grupo de oração, as famílias que a minha pregação alcança, quais são essas 100 famílias que eu tenho que entregar para Deus, né? E eu falo assim, eu vou buscar essas 100 famílias, porque o que Deus está pedindo para a gente são são famílias, né? Porque Deus é família. Enquanto o mundo prega a individualidade, Deus continua falando que a gente tem que ser família. Tem que ser família, né? Então, valeu muito a pena para mim, os momentos que eu vivi lá. As pessoas falam muito assim, poxa, mas você não viu mesmo Jesus, nem nada? Eu falo assim, não. Eu entendi que eu não cheguei a ser julgado. Eu só fui acusado só. Sim. Era um momento para eu sentir muito medo mesmo. Sim. E entender. Inclusive pecados que foi me revelado para que eu fosse atrás para corrigir.
na área de relacionamento. É uma coisa que eu quero deixar aqui para vocês, que pela minha experiência sobrenatural eu aprendi do mundo espiritual, é que toda relação que você tem, eu vou falar como homem, toda a relação sexual que eu tive com mulheres, me ligou a cada uma delas. Eu sou ligado espiritualmente com cada pessoa que eu tive relação sexual. Isso ficou muito gravado, porque o peso de que essas pessoas fazem hoje, nas suas vidas particulares, que não tem nada a ver comigo, uma fração vem para mim, de consequências para a minha vida. Então, se eu me unir com uma mulher no meu passado e essa mulher ela traz uma carga espiritual negativa, uma parcela dessa carga vem para mim também. Porque a união carnal no mundo espiritual é uma ligação. Muito forte. Forte. Então, digamos que quase é mais importante. Quase é mais importante. Porque é uma abertura que a pessoa, digamos que é o ápice. Sim. Do relacionamento. Do se doar, né? É uma só carne. É a né? doação. A doação. É a doação. E do que a consequência desse ato que gera uma vida. Sim. Porque é nesse ato que gera a vida, exatamente isso daí, né? Mas nesse ato, quando ele não feito para isso, né? Ele gera morte. Ele gera morte. Se não for, ou matrimônio, ou casamento, se não for com a pessoa que é a pessoa que você vai viver, né? Todas as outras experiências, elas continuam a trazer esse peso espiritual sobre você, porque a união carnal faz você se ligar espiritualmente com a outra pessoa, né? E isso daí ficou muito, muito nítido para mim, e deu a entender que até mais do que os pecados que a Bíblia fala, né? Não roubar, não matar, são coisas que existe uma reversão, mas essa ligação espiritual que vem através da junção carnal, ela se mantém em nós. Aí a gente tem que pedir para Deus, pela misericórdia dele, para que a gente consiga se livrar disso, né? E que o efeito não venha atrapalhar. Por isso que muitas vezes as pessoas entram nos casamentos, né, nas famílias, nas vidas, mas carregando coisas do passado, né? Que a pessoa não consegue se livrar, porque foi uma ligação muito forte. Muito forte. Então, quando a pessoa fala assim, a nossa igreja, né, prega, né, casamento de castidade, né? Sim. Casamento de castidade é uma prevenção, é uma coisa assim que vem para fazer com que a gente não sofra. É um cuidado de Deus. É lógico que a gente tem o livre-arbítrio de seguir a nossa vida do jeito que a gente quiser. Mas o que eu quero deixar aqui para esse momento nosso encontro aqui, é isso. Isso tem um peso espiritual muito grande. Sim. E que se a gente tivesse a oportunidade, a gente voltava lá atrás para não cometer os erros. Para tentar ir o mais branco possível, mais limpo possível, para que aquela voz que acusa, para aqueles demônios que riem, não tenham essa munição. Sucesso. Essa munição contra você. Sim. Porque é muito apavorante, né? E aí saí de lá, né? Falei, caramba, acordei no quarto. O que é? Acordei no quarto. O que eu vivi? Eu fiquei num misto entre o que é físico, palpável, e do que eu vivi no espiritual. Que eu nem sei se eu tinha corpo lá ou não. Mas eu fiquei assim. E Deus me concedeu 5 minutos de lucidez, porque o medicamento do coma induzido lá, o medicamento que tira você do ar, ele é muito forte. É uma droga muito forte, sedativo, né? É potente demais. E aí o que acontecia? Deus me deu 5 minutos de lucidez extrema para mim entender que tudo aquilo que eu vivi foi verdade. Caramba. Foi verdade. Eu vivi tudo aquilo. Eu fiquei 5 minutos lúcido, perfeitamente, revivendo e relembrando todas as coisas que eu vivi no sobrenatural. Foram 5 minutos esse time que você ficou ali com o acusador, mais ou menos o que você se lembra? Não, cara, é assim, o tempo é muito distorcido. Sim. O que eu vivi lá
parece que foi fração de segundos, mas eu revivi toda a minha vida de novo. Vida inteira. Então você não tem noção do tempo que você ficou ali. Não tem. Foi um negócio que foi te ele foi me mostrando ali. Um por um, assim, passava dia, 2 dias, 3 dias da minha vida toda. Caramba, cara. Então, mas foi assim, em fração de segundo. Sim. Mas eu absorvi a minha vida inteira de novo, como se eu estivesse vivendo ela inteira de novo, em fração de segundo. Mas ali já tinha passado tudo isso. Quando eu acordei no quarto, Miguel já veio, já batalhou, já me pôs de volta ali no quarto em vida. E eu acordei no quarto, eu tive 5 minutos de lucidez para lembrar e entender que foi real a minha experiência. Depois desses 5 minutos, aí eu fui para um delírio total, que eu achava que eu tinha matado pessoa. E eu falava, nossa, minha esposa... vai pro céu, minha amada. Porque eu falava para ela assim, eu matei seu pai, matei seu pai. E ela fala, tão grande. E ela fala assim, não matou, eu matei, estão vindo aí no corredor para falar para você. E eu entrei numa viagem daqueles medicamentos que eu viajava e eu falava coisas nada com nada. E os enfermeiros falavam, né, isso é normal mesmo, agora esses 2 dias ele vai voar, vai ficar para lá de Bagdá. Né? E eu falava todo o tempo para ela assim, tem uma ampola na minha garganta, uma ampola, tira essa ampola. E eu falava para ela, você tem que pegar uma pinça dourada que está ali no armário. E não existia nada disso. A ampola era... Foi uma grande viagem. Foi uma grande viagem. Quero voltar um pouquinho porque eu esqueci uma parte que é muito importante. Quando o médico ligou para minha esposa, para Paula, falando assim, vamos ter que entubar, fazer a tráqueo, né, no senhor Adriano. Já passou dias da intubação e a gente vai ter que fazer a tráqueo por medidas de segurança. Ela falou, pelo amor de Deus, ele canta. Isso daí vai acabar com as cordas vocais dele, não faz isso, né? Falou pro médico, né? Sim. E no dia seguinte a mensagem era, destubamos o senhor Adriano. Nossa. Um dia era para fazer uma medida mais drástica. Não, estava tudo perdido. Naquele dia onde Miguel veio, estava tudo perdido. Sim. Ia fazer a tráqueo, estava todos os parâmetros, fibrose no pulmão, tudo ruim, tudo para dar errado. Parece que a tentativa tinha dado certo, né? Tudo estava errado, né? E aí ela recebeu a notícia no dia seguinte, destubamos o senhor Adriano. Aí foi aquele alívio, né? E foi. Só que aí eu tive que passar uns dias lá internado, lá até o tratamento, foi um tratamento muito forte. A medicação que era dado em mim lá, ela custava R$ 2.800 e aplicava 4 vezes por dia. Pelo amor de Deus. Era assim, se eu fosse ver, é um tratamento que eu não tinha condições, né? Graças a Deus a minha esposa era funcionária de um plano de saúde, né? E a gente ficou internado por esse plano, então teve cobertura. E isso daí foi tudo providência de Deus. Caramba. Tudo providência de Deus. Porque eu até falo para as pessoas, a minha esposa, uns 2 meses antes da gente ser acometido de Covid, ela estava pensando em sair do serviço. Nossa. E a gente pediu oração, né, para uma serva, né, a Irma, minha irmã de caminhada do grupo de oração, para que ela falasse, né, orasse e respondesse para nós sim ou não, sem falar o que era. Sim. E era para ela sair do serviço dela, né? Ela falou, não, não. Nossa. Não é para fazer. Convicta com a resposta. E aí a gente entendeu depois, 2 meses depois a gente entendeu por que era não. Porque se tivesse saído, tinha o dado tratamento ruim. era outro. Tinha dado ruim. Era outra situação, tinha dado muito ruim.